Nós queremos reconhecer a presença do Espírito Santo, reconhecer a graça de Deus sobre nós e louvar a Deus pela vida de todos vocês. Agradecer a Deus pela vida de todos que estão fazendo. O irmão Adão ali falou comigo ali, vamos chegar a Atos 30, hein? Eu falei, amém, glória a Deus. Que venha, né? Esse manancial. A Maria de Jesus estava falando para mim, pastor, lá na LBV eu aprendi muita coisa errada, agora eu tenho que aprender o que é certo. Mas é isso aí mesmo, o sentimento é esse, de aprender o que é certo, amém? E a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, sempre, pela vida da pastora Cristina, sempre, por ser esse casal chamado por Deus, né? Que traz para nós o ouvido muito sensível ao Espírito Santo, de trazer ensinamentos como esse para nós, amém? Então, nós queremos reconhecer a Deus, já reconhecemos, agora pode sentar, e nós vamos dar início a mais uma aula, mais um ensinamento, e nós vamos falar hoje sobre, coube a mim, por orientação do reverendo, sobre o arrependimento, amém? Nós vamos falar sobre uma visão do arrependimento a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos falar de uma visão do arrependimento a partir do livro de Atos. Aí eu gostaria de já, de cara, abrir com vocês. Pode pôr o cronômetro, por favor? Obrigado. Só falta dar o play. Ele já está. Nós vamos abrir aí, começar abrindo, estou com meus rascunhos aqui, como sempre. Amém. Atos capítulo 3, capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Não é, pastor Pedro? Deus é bom demais conosco, né? Estamos aqui ouvindo a palavra, quem está em casa ouvindo a palavra, em nome de Jesus. Atos 3,19 diz assim, meus irmãos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos, o quê? Pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença de quem? Do Senhor. Vamos ler mais uma vez para você ficar ligado junto? Agora vocês, vamos lá. Arrependei-vos. Vem assim o tempo de quê, gente? Refrigério. Amém? Venha assim o tempo de refrigério. E vocês sabem que essa palavra refrigério, dentro da sua raiz do grego, é o mesmo que restauração. Ou seja, não há restauração correta se não houver arrependimento. Então, a verdadeira restauração passa por arrependimento. Amém? Meus irmãos, a palavra arrependimento, essa doutrina bíblica do arrependimento, ela percorre toda a Escritura. A Bíblia é um livro que evoca as pessoas a se arrependerem. Haja vista, lá em 2 Crônicas, vamos abrir também, lá em 2 Crônicas, o capítulo 7 de 2 Crônicas, glória, o capítulo 7, o versículo 14 em diante, quem achou diz amém. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê, gente? Vamos ler mais uma vez. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, sempre fala de se arrepender, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é um versículo muito importante dentre todo a história da construção do templo, porque Deus aparece a Salomão. E é interessante que quando vamos analisar a oração de inauguração do templo, Salomão ele começa a dizer que ali foi construído um palácio, que seria o real significado para templo ali, é palácio, uma coisa glamurosa mesmo. E você vê pelos materiais do qual ele foi construído. E ele está dizendo aqui que ele diz que toda oração feita naquele lugar
iria ser perdoada. E ele começa então a mostrar, tanto que Daniel, quando vai na Babilônia, ele se vira para o templo, porque havia uma promessa que o perdão viria quando eles voltassem para aquele templo, para aquele lugar. Em continuidade disso, ele então mostra que Deus ouviria sim o clamor, uma vez que esse povo se arrependesse, uma vez que esse povo confessasse seus pecados e os abandonassem. Isso é tão sério no Antigo Testamento, o arrependimento, porque qual era a missão dos profetas? Os profetas, eles tinham a missão de trazer ao povo uma mensagem de arrependimento. O povo deveria se arrepender. E a mensagem profética era de confronto. Confronto com o quê? Com os pecados, para que o povo deixassem de fazer aquilo de errado e se voltasse para Deus. Então, a mensagem profética era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de quê, gente? De arrependimento. E é interessante que o sacerdote, a missão sacerdotal, ele tinha agora que levar a Deus a confissão de um povo que havia se arrependido. Ao passo que os profetas pregavam o arrependimento, mudem. Vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam abandonar essa prática. O sacerdote levava a confissão desse povo a Deus, eles representavam o povo. Mas ele tinha que levar, para que Deus perdoasse, a confissão de um povo arrependido. Não podia ser um povo leviano, tinha que ser um povo arrependido. Tanto que, no período dos reis maus em Israel, quando os sacerdotes, que também eram levianos, iam fazer suas oblações, Deus chegou a dizer que tinha nojo daquilo. Porque não era um povo arrependido. Não era confissões de um povo arrependido, mas um povo rebelde e obstinado ao mal. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, a mensagem deles era uma mensagem de arrependimento. Isso é tão sério, gente, porque os profetas caminhavam. Se a gente pega assim a divisão do reino de Israel, nós temos o reino do norte e o reino do sul. Por causa do pecado, o reino teve que ser dividido, certo? Reino do norte coube lá, 10 das tribos ficaram lá, e 2 ficaram no Reino do Sul. Para você ter uma ideia, em 722 a.C., Salmanasé V, ele levou 10 tribos cativas para a Síria. Só que Deus, nesse período todo, a fim de que isso não acontecesse, ele levantou profetas para pregar o arrependimento. Só que o povo quis se arrepender? Não, o povo não quis. Você imagina, eu tomei nota de alguns, Elias, Micaías, Eliseu, o próprio Jonas, Oséias, quer dizer, pregavam que o povo se voltasse. Isso é tão sério que um dos clamores mais angustiantes de Oséias era arrependimento. O povo deveria passar por arrependimento para não vir o cativeiro. Só que, não arrependendo-se, o que aconteceu? Em 722, o cativeiro veio. Porque eles não se arrependeram. E aí traz para nós um malefício da vida não arrependida. Você sempre terá prejuízos quando você não se arrepende. E isso também ocorreu em 605, antes de Cristo. Nabucodonosor agora vem e entra no reino de Judá, domina Jerusalém e leva cativa agora toda Judá. Quem está entendendo? Amém? Leva cativa toda Judá. Mas lá Deus havia levantado também profeta. Lembra de Isaías? Isaías, gente, ele é tremendo. Por quê? Porque Isaías, quando a gente fala da pregação de arrependimento do profeta Isaías ao povo, que o povo deveria, lembremos do rei Uzias. O rei Uzias ficou leproso. Ele entrou no templo. Você vê, com tanta coisa que Deus havia feito no reinado dele, em vez dele se contentar com aquilo que Deus fizera, ele então adentra o templo, coisa que não era do seu feitio, não era para ele fazer isso. E lá, quando confrontado, ele ainda quer peitar o sacerdote, os homens consagrados, pisando na lei de Deus, pisando no que era mandamento. E saiu dali com a cabeça cheia de lepra. Foi morar uma casinha fora dos arredores, como previa a lei. 18 anos com lepra. Não se arrependeu. 18 anos com lepra, não se arrependeu. Agora, isso é interessante porque, nesse período, a nação ficou entregue.
E aí o profeta Isaías, quando começa o ministério, é interessante, porque ele começa a mostrar como está uma nação que não passa por arrependimento. Ele chega a dizer assim, ó, o jumento conhece até seu dono. Capítulo 1 de Isaías. Mas o meu povo não me conhece como o Senhor deles. Porque o arrependimento, quando não há arrependimento, sabe quem é o dono? Você fica sendo dono de você mesmo, você fica sendo escravo dos seus pecados. Você fica sendo acorrentado pelos seus delitos. E aí, Isaías chega e diz, olha, capítulo 1, né, a gente lê ali o 1, 2, o versículo 1, 2 e 3, ele diz, eles não têm dono. Agora é maravilhoso que Deus chama assim Isaías, né? Vocês já leram isso tudo? Deus chama Isaías no capítulo 6 e fala assim, Isaías, agora eu vou te mostrar como tem que ser. Aí ele vê o trono. Aí ele vê a glória. Aí ele vê como que funciona. Tem que ser assim, Isaías. Tem que ser assim. Aí, agora é claro, Deus vai purificar esse homem, Isaías, e ele agora vai atender o chamado de Deus. Então, o profeta Isaías foi um dos profetas que pregaram muito arrependimento, e o povo não quis. Jeremias, gente. Jeremias, o clamor de Jeremias. Vocês já viram, leram, já tivemos aulas aqui, né, com o pastor Evandro, sobre Jeremias. Jeremias chega a dizer o seguinte, o meu povo, transmitindo, Jeremias é como se ele estivesse transmitindo a angústia de Deus, a lamentação de Deus. E ele diz, o meu povo fez duas maldades comigo. Você vê, o meu povo, isso é Deus falando, fez duas maldades comigo. Primeiro me deixaram, e seguiram outros deuses. Agora, eles me deixaram e me trocaram pelo que não tem préstimo nenhum. E assim é quando você não se arrepende, você está trocando o Senhor pelo que não há préstimo nenhum. Porque esse pecado que está te corroendo, isso vai te levar para o inferno. E não tem préstimo nenhum. Não tem préstimo nenhum. E aí, quer dizer, você vê que a mensagem do Antigo Testamento, qual era? Arrependam-se. Arrependam-se porque vai vir um juízo. E aí em Judá, o que aconteceu? Em 605 o juízo veio. Nabucodonosor vem, entra em Jerusalém, leva cativo o povo, e o povo vai ficar 70 anos cativos. Então, quer dizer, quando a gente estuda esse tema, arrependimento, nós devemos ter uma visão completa da Bíblia. Devemos ter uma visão inteiriça. Quer dizer, eu vejo que o clamor de Deus na Escritura é arrependimento. Deus não espera que sejamos infalíveis, que Ele sabe que não somos. Mas Ele espera que você seja um arrependido. Ele espera que você sempre se arrependa. Ele espera que você sempre se desvencilhe de tudo que possa te aprisionar na mão do diabo, nos pecados. Quem está entendendo? Amém, gente? Muito bem. A gente sabe, meus irmãos, que fazendo esse estudo do Antigo Testamento é de cara arrependimento. Aí nós vimos os profetas. Agora, quando adentramos no Novo Testamento, a primeira mensagem pregada, vamos começar com João Batista, era arrependei-vos. A palavra arrependimento, ela vem de um significado do grego e que tem vários significados erradicados nele, que é metanoia, que significa completamente mudança de mente. Mudança. Agora, vamos aprender um dos verbos utilizados a partir do metanoia, muito usado no Antigo Testamento. É um trava-língua, tá? Metamelomai. Fala com o irmão que está ao seu lado. Metamelomai. Mudança de natureza. Então, quando se falava metanoia, nós temos um vasto campo de mudança, inclusive natureza. Se você pegar um porco e der um banho nele, bota um perfume cheiroso nele, e bota assim, ó, a sua casa, e ali bota o chiqueiro para ele. Amém? Põe uma gravatinha no porco também para ele ficar bonito. Não tem esses filmes que põem até gravata no porco? Se você soltar esse porquinho, ele está aqui, ali está o chiqueiro. Para onde vocês acham que ele vai? Porque a natureza dele é essa. Se você não se arrepender, você sempre vai voltar para os seus pecados. Sempre. Se você não adianta, você pode estar na casa do pai, você pode ser morada do pai, mas se não houver arrependimento, você vai voltar para o chiqueiro sempre. Por quê, pastor? Não teve arrependimento. Você nós vamos falar ali depois como é complexo
para que a gente possa entender de maneira simples sobre ter benefícios disso. Quem está entendendo? Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala, metanoia. Metalomenai. Fala, mudança de natureza, mudança de mente, completo. Abra em Mateus, por favor. Vamos deixar o Antigo Testamento. E vamos abrir em Mateus. Glória a Deus. Capítulo 3. Quem achou diz amém. Capítulo 3 de Mateus. Deixa eu beber uma água. Versículo 1 em diante. Eu quero agradecer a Deus pela vida da missionária Daiane, que fez essa relíquia para nós aqui, que reúne aqui os versículos todinho. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de quem? O reino de quem? Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas, o quê, gente? A mensagem de João, o precursor do Messias, era, vocês precisam mudar de mente para receber o reino de quem? De Deus. Isso mostra que se não houver um arrependimento, não veremos, não entraremos no reino. Quem está entendendo? Temos que o quê? Arrepender. Isso é interessante que o capítulo 4 de Mateus, você pode passar a sua folhinha. Quem achou diz amém. O 17 diz assim, ó. Desde então começou Jesus. Quem é agora que está falando? Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o que, gente? É chegado o que, gente? O reino de... Você perceba que Jesus está na linha de João, ou João está na linha de Jesus. Isso quer dizer, a palavra, a tônica, pastor Pedro, o senhor percebe? É arrependam-se. O reino está vindo. Vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam abandonar. Então tem que arrepender. Isso é tão sério, porque lá em Marcos 6, Marcos capítulo 6, nós estamos debaixo de hora, está aqui o Pai eterno. Marcos 6,12. Quem achou diz amém. Hoje nós temos muitos versículos para ler. E saindo eles, olha só, saindo eles quem? Vocês sabem? Os discípulos. De quem? E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Então nós temos, os profetas pregavam arrependimento no Antigo Testamento. João Batista, quando vai principiar, preparar o caminho para o Salvador, a mensagem de João era arrependimento, e João, além da mensagem de arrependimento, havia o batismo para o arrependido. E ele estava no meio do rio e dizia, se você realmente quer esse reino que virá, quem tem isso, deixe de fazer. Quem tem 2 túnicas, dê para quem tem uma, não tem nenhuma. Você que pratica isso, deixe de fazer, para de cobrar. Quer dizer, era uma atitude que deveria ter. Então essa era a mensagem. Jesus, quando principia suas pregações, ele vai pregar sobre o quê? O arrependimento. E ele ensina aos discípulos seus. Vão pregar o arrependimento. Vão e digam às pessoas, digam que eles precisam mudar. Isso é tão sério que o evangelista que narrou mais a palavra arrependimento no ministério de Jesus foi Lucas. Lucas, se você fizer um estudo, quer ver? Para a gente, só um versículo, mas eu poderia ler o capítulo 5, o capítulo 13, o capítulo 16, o capítulo 17. Tudo isso fala de arrependimento. Mas no capítulo 5, deixa eu ver se é isso mesmo, de Lucas. Olha só, isso ele está trazendo as palavras do Senhor, capítulo 5, versículo 32, ele diz assim, ó, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores palavras do Senhor, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, você vê que esses homens estavam comprometidos em chamar, em pregar que as pessoas deveriam mudar completamente. Deveriam mudar o quê, gente?
completamente deveriam se arrepender. E aí, quando nós voltamos para o livro de Atos, vemos que a mensagem apostólica daqueles homens era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de arrependimento. Arrependimento de ambas as partes. Nós vamos ver que Deus abriu caminho para que os gentios se arrependessem e se convertessem, largassem suas práticas erradas, e também pregou aos judeus, que os judeus deveriam se arrepender. Pedro, no dia de Pentecoste, quando ele toma a palavra e a graça de Deus sobre a vida dele, ele agora vai explicar, então ele vai dizer o que estava acontecendo ali, e ele então, ao pregar, ao anunciar, 3.000 pessoas se rendem. Você sabe o que é isso, gente? Sabe que poder é esse? Se rendem ao Senhor Jesus. E essas pessoas então vão perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E percebe que a mensagem apostólica não é uma mensagem da igreja que hoje nós temos muitas igrejas estranhas, né? Muitos evangelhos estranhos, porque não traz a pessoa a necessidade do abandono da prática errada. Quem está entendendo? Amém? Mas Pedro, tomado ali da graça de Deus, diz: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar. Vocês precisam fazer o quê, gente? Mudar. Vamos ver isso aí, capítulo 2 de Atos. Vocês precisam mudar. Glória a Deus. Capítulo 2 de Atos, espera aí, eu estou aqui errado. Estou lendo em Lucas, já ia ler Lucas 2. Capítulo 2 de Atos, quem achou diz amém. Nós podemos ver o versículo 37, que é comum de lermos, nós temos lido muito o versículo 37. Ele diz assim, ó, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis então o dom do Espírito Santo. Percebe que na ordem Pedro coloca a primeira palavra, qual é? Condicional. Arrependam-se. Tudo que virá depois parte do arrependimento. Tudo que virá depois vai partir do quê? Para você ter uma ideia, a Bíblia, meus amados, ela é repleta de exemplos de arrependimento. Um dos exemplos clássicos do arrependimento é o filho pródigo. O filho pródigo, venderam para ele uma ideia de felicidade. Pega o que tu tem, que se dane seu pai, que se dane tua mãe, que se dane o que for, pega, pede herança, deseja logo a morte dele e vem curtir. Venderam essa ideia para ele. O que é que ele faz? Ele faz isso. E ele vai para o mundo. Só que quando ele chega no mundo, ele cai em si. E os olhos abertos, e começou a perceber o seguinte, que aquela proposta vendida para ele de felicidade, ela é ilusória. Por quê? Porque até os trabalhadores do pai viviam melhor do que ele, que estava no meio do lixo, no meio das arrobas que os porcos comiam. E aí, então ele vai ter uma atitude de arrependimento. E nós vamos falar depois das atitudes do arrependimento, eu não quero adentrar aqui. Mas qual é o que ele vai fazer? Ele vai se levantar-me-ei. Eu vou sair da situação. Arrependimento te tira daquela situação, não te coloca nela. Arrependimento te tira do que você está fazendo de errado, não te traz para perto. Arrependimento muda a tua rota. Quem está entendendo? E ele levanta, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele de cara se levanta e vai, ele muda. Arrependimento é metanoia. Metanoia é o quê? Mudança. Metanoia é mudança. Já esqueci. É isso aí, mudança. Amém? Outra coisa é arrependimento é o que nós vimos daquele ladrão da cruz. É um outro exemplo. Porque ele estava numa situação precária e ele não tinha aquele sentimento orgulhoso que muitos têm hoje. Ah, já não tem jeito mesmo.
é assim mesmo, eu vou ficar desse jeito mesmo, então eu vou ficar nessa. Não, ele estava ali pronto, iria morrer pelos seus crimes, mas quando ele olhou para Jesus, ele tem uma atitude de arrependimento. Ele reconhece que o Senhor é Cristo e que aquele Senhor é Rei. Então você vê que é um homem que o arrependimento deixa suas convicções para trás. Eu pensava daquela maneira, agora eu penso de outra maneira. Olha para nós, gente. Olha para você. Quem veio para a igreja com um pensamento todo ruim, todo errado? Muitos de nós. Pensamento errado sobre Deus. Pensamento errado sobre igreja. Pensamento errado. Quem achava que todo pastor era ladrão? Eu me lembro de uma senhora que eu evangelizava lá no interior, aí ela falava assim, ó, ele cheira dinheiro. E depois ela se converteu, aí ela veio falar comigo, pastor, missionário, eu tenho que confessar um negócio para o senhor. Eu falei, por quê? Quando o senhor passava, eu falava que o senhor cheirava dinheiro. Mas quer dizer, ela se arrependeu, a visão errada. Então arrependimento é mudança, metanoia. Glória a Deus. Agora, o arrependimento é tão profundo, por quê? O apóstolo São Paulo, escrevendo carta aos irmãos da igreja de Corinto, na segunda carta, marca aí o Atos que nós vamos voltar depois, do capítulo 7, o versículo 9, glória a Deus. Segunda carta de Coríntios, capítulo 7, quem achou diz amém. Versículo 9 diz assim, agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristado para o arrependimento. Pois fosse, olha só, contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa o quê? Porque a tristeza segundo Deus opera para quê, gente? O arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Ou seja, você imagina, aquilo que for que você vivenciou, ou se você agora está nesse momento, se escorregando e caindo no pecado, você tem que sair urgente. Porque ele está dizendo aqui que, eu não quero isso mais em mim. Eu não quero isso mais em mim. Mas vem cá, você está tomando uma decisão, porque essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Porque se essa tristeza não produz mudança, não é arrependimento, é remorso. Tem pessoas que vivem no remorso e acham que é arrependimento. Deus tem misericórdia de mim. Deus está tendo tanta misericórdia de mim. Olha, eu faço isso de errado, eu faço isso de errado. Olha o que Deus... Não, isso aí é remorso. Porque o arrependimento verdadeiro, metanoia. O arrependimento, a tristeza, produz o quê? Dentro dessa tristeza, quer dizer, esse estado de não concordar com o que você está vivenciando de errado, que o Espírito de Deus produz dentro de nós, levará você a mudar. Levará você ao quê? Você não pode ficar vivendo de cai e cai. O pecado na vida do crente é um acidente. Filhinho, não pequeis. A palavra bíblica é essa. Filhinho, não pequeis. Ah, pastor, mas nós temos um advogado. Temos, mas que tipo de Cristo você está servindo que ele não vai transformar a sua vida? Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Meus irmãos, eu tive um sonho 3 semanas atrás. E onde eu vou, falei para o nosso reverendo, onde eu vou, falo dele. Eu sonhei como ria. Eu estou pegando a minha carteira de motorista, pela fé, né? Se Deus quiser também, né? Aí eu sonhei que eu pegava, só que era de moto. Aí eu acidentava e via meu corpo. Aí eu começava a glorificar. No sonho, né? Glória, 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 ia me elevando assim, ia subindo. Eu até falei depois com os missionários lá, eu falei, olha, esse negócio de crente sonhar com luz no fim do túnel é coisa de espírita, cuidado. Se você sonhar que morreu e a luz está lá no final, tem alguma coisa errada. Aí eu estou me elevando e dando glória, aí eu olhava para o meu corpo assim e falava com Deus assim, Senhor, eu sou jovem, eu só tenho 42 anos. O senhor não acha, querendo no sonho da coisa para Deus, o senhor não acha
que eu poderia viver e pregar mais o evangelho. Aí, gente, aquilo ali, eu nunca tive uma experiência dessa na vida. Aí Deus falava no sonho comigo assim, mas eu fiz isso para você pregar mais. Eu quero que você veja que tudo que as pessoas fazem na vida não vem para cá. Não adianta ter carro, ter casa. Se eu não for senhor delas lá, nada disso passa para o lado de cá, Leonardo. Prega isso lá. E Deus falava comigo o seguinte, olha para você está glorificando, mas isso é uma atitude que você teve na vida. Aí eu olhava assim, quando eu olhava assim no horizonte, via as almas saírem do corpo das pessoas. E eu olhava para o meu corpo e vinha aquele sentimento de fim. E eu falava assim com Deus, acabou a esperança, porque hoje nós temos uma coisa chamada esperança, esperança que tudo vai dar certo, esperança que Deus vai fazer, a esperança, e a esperança não se confunde. Só que quando chega do outro lado não tem esperança. Olha, com o corpo daquele. Então, quer dizer, o arrependimento tem que ser agora, porque você não pode se arrepender quando partir para o outro lado. Lá não dá não, irmão, acabou. Faz agora, muda agora, abandona agora, se desvencilhe agora. Ah, pastor, vai doer, faz parte do processo. Faz parte do processo, porque o que você vai ganhar é muito maior. Quando você abre mão, seja o que você acha que é grande, não é não. O maior é o que você ganha. O maior é o que está para receber, é a graça de Deus. Amém, gente? Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala, metanoia. Muda. Fala, muda, meu irmão. Amém? E quando você fala de arrependimento, de cara, arrependimento traz 3 circunstâncias inevitáveis. Primeira circunstância, autoexame. Você tem que fazer o quê? Lembra do filho pródigo? O que ele disse? Já viu pessoas que começam a dar desculpa porque pecou? Tem muita gente que faz isso. Poxa, olha, eu estava tão bem com Jesus, eu estava tão bem na igreja, mas aí também, né? Poxa, foi lá, por que Deus deixou? Você está dando desculpa para o seu pecado? Não, meu irmão, autoexame. Filho pródigo, eu pequei. Isso é tão sério. Lembra, Leonardo? Lembra? Deixa eu ver aqui. Salmo 38. Deixa eu ver se é o Salmo 38, gente. Está no meu rascunho aqui. Mas é o Salmo 38. Ali é uma oração de Davi. Vamos abrir lá, vamos ver se eu consigo lembrar. Eu li ele ontem. Salmo 38, 37, ô Pai, ajuda a gente. Olha só. Senhor Jesus. Não, é o 38. É que aqui é a dor do arrependimento de Davi. Hã? É o 32. Aqui, ó o versículo 1. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Porque as suas ele vai falando, porque a minha iniquidade ultrapassaram a minha cabeça como carga pesada. Olha só, as minhas chagas cheiravam mal. Ao 6, estou encurvado, estou muito abatido, porque os meus lombos estão cheios de ardor, estou fraco, muito quebrantado. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, no meu gemido. O meu coração dá volta, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, os meus inimigos e os meus propíncos, que é companhias, né? Afastam-se da minha chaga, também que buscam a minha vida e me armam laços. O 13, mas eu como surdo não ouvia, e como mudo não abri minha boca, assim eu sou como homem que não ouve, cuja boca não se aprova, porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, Deus, me ouvirás, porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim, olha só, não se alegrem de mim, escorregam meus pés, e eles se engrandeceram contra mim. Olha o 17, porque estou prestes a colchear, a minha dor está constantemente perante mim, porque, o 18, porque eu confessarei a minha iniquidade, e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Quer dizer, o autoexame é isso, eu confesso, eu sei, é pecado, eu pequei, o culpado foi eu. Tem umas músicas meia louca que você não deveria nem cantar. Tem uma música de uma moça chamada Bruna Carla, que eu acho horrível. Ela fala assim, ó, sou humano, não consigo ser perfeito. Não é um convite para você viver no pecado? Nós somos agora espirituais, meu irmão. Essa temática, não, e o pessoal gosta, já viu?
Está vendo? Sou humano. Não, nós éramos pecadores. Andávamos sem Jesus. Não tínhamos mais esperança nenhuma. Só que um dia, irmão, o que aconteceu comigo, aconteceu com vocês, a luz brilhou. Não foi? A luz brilhou. E aí, quando essa luz brilhou, nós ouvimos o Evangelho. E o Evangelho era, abandona. É arrependimento. E aí você creu, eu criei. E nós então, deixando as coisas que para trás ficam, eu agora prossigo. Eu agora faço o quê? Prossigo. E não tem mais essa conversa de sou humano, não consigo ser perfeito. Eu agora sou espiritual, dependente da graça de Deus sempre. Sou espiritual e dependo da graça. Quem está entendendo? Amém, gente? Então, quer dizer, primeiro é o autoexame. Eu tenho que fazer um autoexame. Depois, vou correr com a da hora. Depois do autoexame, confissão. Confessei-te a ti o meu pecado. E vou dizer mais. Aqui esse salmo a gente lê, o Salmo 32, depois a gente lê também. Mas mostra o seguinte, que enquanto o pecado de Davi ficou encoberto, até os ossos dele doía. É igual você que está guardando no teu bolsozinho essa prática errada. Aí está todo, o pastor não está perto, o reverendo não está perto, mas o Espírito Santo está dentro. O negócio não é estar perto, o negócio não é ninguém ver, o negócio é que Deus já viu. E nós temos uma relação com Deus. Esse Deus que te ama, que te salva, que te liberta, que purificou você do pecado. Como vamos voltar para o chiqueiro de novo? Davi está dizendo o seguinte, olha... Enquanto eu não confesso, os ossos até doem. Esse salmo é muito interessante, porque ele começa a mostrar como ele fica. Quem está entendendo diz amém? E aí nós temos vários exemplos, nós temos o próprio Davi, nós temos os ninivitas, vamos falar sobre os ninivitas depois. O rei Manassés são exemplos de pessoas que se arrependeram. Na Bíblia. Entre tantos. Entre o quê, gente? Agora, o que não é um arrependimento verdadeiro? O remorso. Como é que eu sei que é remorso? É quando você cai na mesma prática sempre. Se você cai na mesma prática sempre, não é arrependimento, é remorso. Se você faz as mesmas coisas erradas sempre, não houve aí abandono. Lembremos, você precisa caracterizar esse arrependimento, autoexame, confissão e mudança. Se não houver isso, é arrependimento? É metanoia, gente? Não. O verdadeiro arrependimento vai caracterizar pelo completo, isso aqui é uma frase do reverendo, completo abandono do pecado. Não é aquelas visitadas, fui fraco, sabe, eu tinha aquele relacionamentozinho lá no passado, mas ele ainda mexe comigo, pastor, então não estou vendo arrependimento nenhum, não. Nada do passado pode mexer com você mais. Sabe o que mexe com a gente? Poder, o batismo com o Espírito Santo, o louvor, a palavra bíblica, é o que mexe com a gente. Amém? Quanto mais de Deus você tiver, é isso que vai mexer. Agora, se você ficar sempre voltando para trás, por isso que a temática bíblica nunca é voltar para trás. Você vê que os apóstolos, quando vai falar da caminhada cristã, ele traz os Jogos Olímpicos Romanos, e era o quê? Seguir para o alvo. Correr em direção ao prêmio. A vida do crente é isso. Estamos, seguindo para o alvo. Não dá tempo para voltar. Não dá tempo de olhar. Até porque, se eu estou em Cristo e estou olhando para trás, o que acontece no caminho? Eu saio. Eu vou para outro. Porque eu tirei os olhos do alvo. Eu tirei os olhos de Cristo. E aí quando você bota os olhos no pecado, quando você bota os olhos numa amizade, quando você bota... Tem muitas coisas que nós temos que nos arrepender. Em nome de Jesus, o tempo vai permitir a gente falar. Mas, por exemplo, é um pecado, precisa de arrependimento quem não evangeliza. Precisa de mudar. Se você não evangeliza, você precisa se arrepender, que é um pecado. Não devolver o dízimo. É um pecado, você precisa se arrepender. Arrepender e fazer o quê, gente? Falou em dinheiro, já começou a dificultar a voz. Precisa de mudança. Fala para o irmão que está falando, metanoia nele. Mudança. Amém? Precisa de mudança. Agora, quando a gente fala que precisa de mudança, eu queria falar com vocês aqui 3 pontos importantes sobre a graça do arrependimento, o benefício do arrependimento.
Primeiro, o arrependimento gera transformação. O arrependimento vai gerar em nós o quê, gente? Algo vai mudar na sua postura. Algo vai mudar onde? Quando eu experimento o arrependimento, aquela situação que me escravizava, acabou. Saiu. Arrependimento gera transformação. Você veio de um jeito, mas você não vai permanecer mais não. Você muda. Quem está entendendo? Porque o arrependimento traz isso, traz essa mudança. Eu vim daquele jeitinho, vim daquela forma. Só que aí, meu irmão, eu larguei aquilo tudo para trás. Imagina, Misael, se você vivia, de vez em quando está lá na boca. Que não é arrependimento, não é? Agora não, mas aí está ali, ó, o produto da cruz. Nós somos um produto da cruz. Produto da ressurreição. Aleluia! Então o arrependimento, a primeira coisa, o benefício em nós é transformação. Você pode vir do jeito que for. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você vem ruim mesmo, quebrado. Sem saber falar, sem saber agir, fazendo tudo errado, pensando tudo errado. Você vem ruim, quebradão mesmo, igual nós viemos. Só que aí, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Pega aí, missionária. Eu era pobre, perdido. Aleluia. Olha aí. Sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Você vê, eu era isso aí. Agora, eu sou algo sobrenatural. E quando, metanoia não é mudança? É ou não é? Igreja viva, não é mudança? Então, quer dizer, ele estendeu a mão para mim, eu era um pecador miserável, praticava um monte, começo a mudar. Agora eu mudo tudo, eu não mudo parte, senão o arrependimento não vai funcionar não. Já viu a pessoas que ela quer muito uma mudança, ela quer abandonar tudo, só que ela começa a selecionar o que ela vai mudar. Meu irmão, primeiro conselho que você tem que ter para poder você experimentar um arrependimento verdadeiro, corte relações. Se é uma relação que faz você errar, sai fora, muda o teu curso, muda a rota. Amém, gente? Muda o quê? A rota. Outra coisa, o arrependimento, gente, ele anula o poder do pecado sobre a nossa vida. O arrependimento anula. Você não vai ficar mais escravo. Porque o arrependimento anulou. Sabia disso? Acabou com aquilo. Não tem mais cai. Você vai ali, eu estou bem, daqui a pouco estou mal, estou bem, daqui a pouco estou mal, estou bem, daqui a pouco estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Não! Metanoia nele, mudança. Porque esqueci das coisas. Agora é claro, quando é que você vai ficar cai e levanta? Quando você sempre está voltando atrás. Meu irmão, nossos olhos têm que estar firmes no Senhor. Nossos olhos têm que estar, firmado em Deus, firmado em Jesus. Não crie espaço para o diabo fazer você recuar. Nós não somos daqueles que voltam para trás. Hebreus capítulo 10. Nós somos daqueles que conservam a fé. Amém, gente? Glória a Deus. Então olha para o irmão que está e fala assim, olha, a primeira bênção do arrependimento é que gera transformação. Outra coisa que acontece no arrependimento e é bênção, sabe o que é? Muda sentenças. Quem lembra dos ninivitas? A sentença para eles, gente, e Nínive, capital da Assíria, era uma das superpotências da época. Egito, Assíria, Babilônia. Eram as superpotências da época. E os assírios, eles eram conhecidos pela tamanha crueldade com que eles faziam com seus escravos desterrados. Há historiadores que dizem que os assírios faziam montanhas de caveira, pegavam as pessoas, crânio das pessoas, montava a caveira. Outros acreditam que por eles servirem entidades que gostavam de crianças, sacrificavam os filhos, as crianças a eles. E o Jonão vai ter uma missão. Qual é? Ele tem que pregar o arrependimento para esse que já fez tanto mal.
E o Senhor diz mais, né, que a vontade de Deus ali é levar eles ao arrependimento. E vocês conhecem toda a história, né? O Jonas não queria, mas aí, quanto a um desígnio de Deus, ninguém escapa. E aí, conclusão, ele vai, ele prega. É ou não é? Ele prega o arrependimento. E o que acontece com a cidade? Com os ninivitas? Se arrependem. Desde o maioral até os menores. Amém? E a sentença de morte que seria para eles foi o quê? Cancelada. Ou seja, Misael, se não fosse Jesus, você já estaria vivo? Sentença cancelada, por causa do arrependimento. Nós não sabíamos, imagina o que seria de nós se não fosse o arrependimento. Mas por que somos o que somos pela graça? Sentença cancelada. Arrependimento muda a sentença. Ou então, imagina, se não fosse Cristo, onde estaríamos? Não, se não fosse Cristo, onde é que estaríamos, gente? Só Deus. E aí, o que o arrependimento fez? Muda sentenças. Quem está entendendo diz amém. Então, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, olha, os benefícios é grande do arrependimento. Fala aí, qual foi o primeiro benefício? Transformação. Você muda. O segundo agora é o quê? Muda o quê? Outra coisa, vamos botar um terceiro aí. O arrependimento verdadeiro cria nova oportunidade. Arrependimento cria uma nova o quê? Falta de arrependimento cria perdas, tragédias. Agora, arrependimento verdadeiro cria nova o quê? Quem lembra de Davi? Davi pecou. Davi mandou um homem honesto, sincero, verdadeiro, valente, fiel, para frente de uma batalha, onde ia morrer mesmo. Depois possuiu, imagina, a estratégia de Davi era dar um fim, era um plano arquitetado, né? No Urias. Mas quando este homem, você imagina, eu li o Salmo 38, nós temos o Salmo 32, nós temos também o Salmo 39, que é um outro salmo importante para lermos. Eu gosto do Salmo 39, porque no versículo 11, não precisa se abrir não, eu leio aqui, diz assim, se com repreensões castiga alguém, por causa da iniquidade, logo destrói, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ou seja, meu irmão, aquela prática não adianta nada. E aí você vê que Deus dá novas oportunidades a Davi, porque quando Davi está sentado no seu trono, e o homem de Deus vai confrontá-lo, ele diz, olha, pequei mesmo, fiz o que não era certo, pequei contra o céu, não sou digno, quer dizer, o homem, aí mediante tudo isso, aí dá uma nova oportunidade a ele, e ele continua sendo rei, e ele continua sendo homem segundo o coração de Deus. Isso mostra, eu não sei de que maneira Jesus encontrou você. Eu não sei de qual quadro que você veio na tua história. Mas eu quero dizer que você, quando se arrependeu, recebeu uma nova oportunidade. Não desperdice, não jogue fora. Você recebeu uma nova oportunidade. Oportunidade agora para você viver para Deus. Oportunidade para você reconhecer a presença de Deus. Vamos viver assim. Quem está entendendo diz amém. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala, meu irmão, não joga a oportunidade fora. A oportunidade do arrependimento não pode ser jogada fora. Amém, gente? Glória a Deus. O arrependimento anula, eu falei, o poder do pecado. Anula. Eu uma vez preguei para um rapaz, lá na Zona Sul, e ele falou comigo assim, ele muito feliz, em saúde das drogas, e ele já estava 1 mês sem livre. E ele falou comigo assim, pastor, agora eu vou reunir, eu vou lá onde eu... Os amigos, né, do Boca de Fumo, que ele fumava. Mas a gente estava num processo, eu falei, você não quer primeiro fazer o discipulado? Você não quer primeiro se encher do Espírito Santo? Para você depois trazer os seus? Não, pastor, não precisa não. Quando falou assim, eu falei, não é discípulo. Quem falou sobre o discípulo? A pastora Ana, né? Não é discípulo. Conclusão, ele sumiu. Encontramos ele de novo no tráfico.
Então, quer dizer, nós precisamos entender que se há um arrependimento verdadeiro, eu vou anular o poder. O pecado não terá poder nem domínio sobre vós mais, por causa do arrependimento. Amém? E outra coisa, meu irmão, uma vez que o pecado, e a gente prega isso aqui com veemência, e a gente acredita no que prega, o arrependimento promove uma mudança plena. Eu mudo até de direção, mudo de emprego. O que vale mais, teu dinheiro, soldo mensal ou tua alma? A alma. A gente muda até de emprego, a gente muda até de localidade. Se existe um mal que percorre e quer te levar para o inferno, metanoia, mude. Vamos mudar, gente. Quem está entendendo? Amém? Vamos mudar. Por quê? Porque essa mudança produzirá em nós o arrependimento, um posicionamento. Eu botei um outro ponto aqui, que a gente pode caminhar. Quer dizer, arrependimento sem posicionamento é sentimentalismo, e Deus não é sentimentalista. Deus não é isso, gente. Arrependimento precisa de posição. Arrependimento precisa o quê? De posição. Então você tem que tomar posição. Não é a pessoa que fica, sabe, é errado, mas fazer o quê, né? Não tem posição. Isso é tão sério que quando eu me arrependo, eu me posiciono. Você lembra que nós precisamos sempre lembrar, primeiro, de que se aquilo representa um perigo, eu estou fora. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, tem alguma coisa que representa um perigo e você tem muito cuidado? Que você não quer mais na tua vida? Conversa aí. Tem um provérbio que diz que quem confessa as transgressões e posição. Quem confessa as transgressões, arrependimento, confissão. Quem confessa, eu arrependo. E deixa, posicionamento. Alcança a misericórdia, mudança. Então, eu confesso e me posiciono e abandono. Mudança. Porque posição e mudança vão caminhar junto no arrependimento. Posição e mudança vão fazer o quê, gente? Caminhar junto. Ou seja, eu me posiciono. Amém? Eu me o quê? Posiciono. Então, a posição do arrependimento, do arrependido, é o seguinte: eu não tenho mais nada lá atrás. Acabou. Eu não tenho mais nada a ver com... Eu falei esses dias na Zona Sul, que a velha vida é como se fosse aquela casinha que a gente tinha lá no passado, né? Aí Deus pregou para você, você creu. Lembra do Abraão? Deus nos chamou e falou: Abraão, sai, vem que eu vou te mostrar o que é. Imagina um homem rico largar o conforto e a estadia de uma família sólida para ir ter duas situações que sua esposa foi levada. Olha só. Desertos passando por vários. Crise interna, ou o que mais teve. Mas por que levou ele a abandonar aquela casinha? Aquele que fez a promessa. Então você não tem que voltar a pegar nada naquela casa não, porque não presta. Não volta mais lá não, irmão. Você agora é um peregrino, você agora é um forasteiro, estamos de passagem. E essa mala que nós estamos carregando é a mala da graça. Essa mala que nós estamos carregando, os forasteiros não carregam malas, agora é a graça, é o dom que está dentro de nós, é o fruto. Quer dizer, eu prossigo para o alvo, eu caminho para frente, eu não caminho para trás não. Isso mostra o seguinte: nós estamos numa caminhada, nós não podemos deixar para acreditar em tudo isso depois que morrer, acabou. Quem está entendendo? Senão a gente só deixa para acreditar depois que as botas... Aí vem, regozija o prazer transitório do pecado, aí acha que isso é tudo na vida, vai nessa, vai se arrebentar. Agora esse é o tempo do arrependimento. Você vê, os profetas pregaram o arrependimento. No Novo Testamento, o João Batista, Jesus, os apóstolos, os discípulos, a palavra, a tônica da Bíblia é: arrependei-vos. Mudem de atitude, abandonem a prática passada, abandone o... Tem muita coisa que nós devemos se arrepender hoje na igreja. Porque a gente percebe, por exemplo, a omissão não é uma coisa que precisa de arrependimento? Imagina, ter tanto, ganhar tanto, estar ouvindo tanto, então precisamos nos arrepender. Vamos levantar e fazer uma oração? Missionária Sônia, eu cacei um playback, não sei se a senhora consegue cantar. O tom deve estar alto, né? Mas eu queria tanto cantar uma música, gente.
Esse é o problema, não sei se eu consigo cantar não, mas a gente canta sem... Essa palavra arrependimento tem que realmente governar nossos corações. Eu vou parar aqui, mas eu não vou conseguir entrar por causa do tempo, e a gente se deteve muito na palavra arrependimento, mostrando ela na Bíblia, mostrando os efeitos do arrependimento, mostrando benefícios do arrependimento, mas quando não há arrependimento também os malefícios. Mas nós poderíamos, e eu a partir de um versículo de Atos, mas nós temos aqui várias circunstâncias em Atos dos Apóstolos para a gente debulhar aqui e começar a falar sobre arrependimento. Nós temos o que o arrependimento produz, o que o arrependimento gera. O arrependimento é uma benignidade divina. Vamos ver isso em Romanos, um monte de versículo do arrependimento, lá em Romanos. Amém? Mas nós queremos orar porque sempre a gente tem algo que deve ser desvencilhado, deve ser jogado fora. Às vezes na sua mente. Às vezes você conserva um pensamento errado que precisa ser mudado. Precisa jogar ele fora para experimentar coisas grandes de Deus. Amém? Às vezes você precisa jogar pessoas fora. O que é isso, pastor? Nós devemos assim, desvencilhar de pessoas que em vez de estar me ajudando, está me levando para o inferno. Está me levando para o lugar errado. Quer dizer, mudança. Quem está entendendo? Meu irmão, quando você se converte, nós devemos ter isso bem claro na nossa vida. Você foi adotado na família de Deus. Você agora ganhou irmãos em Cristo. Irmão em? Até dentro do irmão em Cristo. Se ele não canta na cartilha, a gente já olha para ele meio estranho. Porque senão me leva para o erro junto com ele. Amém?